Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan de novo. Vamos dar continuidade ao nosso tópico de limites fundamentais com a resolução de alguns exemplos, tá? O exemplo que eu quero trazer para vocês aqui dessa vez é o seguinte: limite de x tendendo a zero, né, de uma razão 6x menos seno de 2x, argumento do seno, dividido por 2x mais 3 vezes o seno de 4x. Tá? Esse é o nosso probleminha que nós vamos estudar lá agora. Numa primeira vista, ele parece ser um limite muito complicado, né? Porque nós temos, né, uma razão ali onde aparece o seno, né? Então o que nos leva a inferir que o limite fundamental a ser utilizado será o que aparece o seno, né? Que é esse daqui, eu vou colocar aqui embaixo em vermelho. Limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, isso daqui vale 1, tá? Pela presença, né, dos senos aqui, nos dá uma ideia, né, que será isso daqui que a gente pode tentar, que a gente vai usar, né? A gente vai tentar aplicar os artifícios de cálculo nessa parte, nesse limite em azul aqui em cima, para que dentro dele apareçam expressões como essa em vermelho, que é o nosso limite fundamental, e a gente possa fazer, né, utilizar esse resultado aqui, né, igual a 1 da nossa proposição. Então vamos lá. O que a gente precisa? Primeiro, que o seno aparece dividido por um x, né? Então nós vamos ter que utilizar o artifício de cálculo no qual nós conseguimos inserir a variável x, né, no denominador. Como eu tenho um seno em cima e um embaixo, eu vou fazer isso, né, separadamente para cada um dos termos. 1 sobre x na parte de cima e 1 sobre x na parte de baixo. Lembrando que é um produto, então 1 sobre x multiplica tudo que está em cima e 1 sobre x multiplica tudo que está embaixo, né? Se eu fizesse o cancelamento aqui, eu voltaria, né, a meu limite inicial, tá certo? Bom, vamos lá. Então eu fico com o limite de x tendendo a zero, né, lembrando que 1 sobre x multiplica 6x, então vai ficar 6x sobre x menos, né, o seno de 2x sobre x. Tudo isso dividido por 2x sobre x mais, deixa eu aumentar esse sinal aqui, 3 vezes o seno de 4x sobre x. Tá certo? Bom, nós estamos próximos aqui do nosso limite fundamental e aqui também, né, com exceção, né, desse argumento aqui da nossa função trigonométrica, né? Olha lá, o seno de 2x e o seno de 4x. E o denominador é diferente, tá? Nós podemos inserir, né, um 4 aqui embaixo e um 2 aqui embaixo, desde que eu multiplique a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo valor, né? Então, olha lá. Eu vou multiplicar o quê? Aqui por 2 sobre 2, só esse pedaço aqui, ó, tá? Só esse termo, tá certo? E eu vou multiplicar esse outro pedaço aqui de baixo por 4 sobre 4, tá certo? Bom, o 2 eu vou multiplicar pelo x aqui, e esse 2 eu vou multiplicar aqui pelo seno. O 4 eu vou multiplicar aqui na frente pelo 3, e esse 4 eu vou multiplicar aqui pelo x, tá certo? Bom, antes de continuar com as multiplicações, eu posso fazer um cancelamento, né, desse x com esse x, desse outro x com esse x, né? E nós ficamos com o seguinte: limite de x tendendo a zero, né? Na parte de cima eu tenho 6 menos 2 vezes o seno de 2x sobre 2x, dividido por 2 mais 3 vezes 4, que vai dar 12, seno de 4x, dividido por 4x, tá certo? Agora, o que nós vamos fazer, né? Nós podemos aplicar as propriedades dos limites, né, que nos dizem o seguinte: o limite de uma razão é a razão dos limites. Então, eu posso aplicar o limite em todo o numerador e outro limite de x tendendo a zero em todo o denominador. No numerador, eu tenho uma subtração.
Então, o limite de uma soma é a soma dos limites. Eu vou aplicar o limite só no 6 e o limite nesse termo aqui. Aplico o limite só no 2 e o limite nesse termo aqui. Aqui dentro eu tenho um produto, né? Então eu vou aplicar o limite no 2 e o limite no seno sobre 2x. Um limite no 12 e outro limite no seno do 4x sobre 4. Né? Basicamente eu aplico o limite em cada um dos termos separadamente, conforme for mais conveniente para a minha resolução. Tá? Eu não preciso desmembrar isso daqui, porque isso vai cair no meu limite fundamental, tá certo? Então a gente aplica os limites dessa forma. Tá? Bom, eu vou escrever o limite aqui da maneira mais detalhada possível, né? Depois de aplicar todas essas propriedades. Nós ficamos com o limite de x tendendo a zero da constante 6 menos 2 vezes o limite de x tendendo a zero de seno de 2x sobre 2x, tudo isso dividido por limite de x tendendo a zero da constante 2 mais 12 vezes o limite de x tendendo a zero, tá? Do que? Do seno de 4x sobre 4x, tá certo? O limite da constante 6 é o próprio 6. Aqui nós temos um igual. Então fica 6 menos 2 vezes o limite disso daqui. Olha, x tendendo a zero sendo x sobre x. É o limite de seno de alguma coisa sobre alguma coisa. É a mesma coisa aqui, né? Então nós podemos colocar, né, a proposição ali que é o resultado da 1. Aí embaixo nós temos o limite da constante 2, que é igual a 2, mais 12 vezes o limite de seno de outra coisa sobre outra coisa, né? 4x sobre 4x. Também cai no limite fundamental, que é igual a 1. Então aqui nós ficamos no fundo com 6 menos 2 sobre 2 mais 12. O que vai dar 6 menos 2 é 4, dividido por 2 mais 12, que é 14. Dá para simplificar, divido por 2, 2 sobre 7. Não tem como simplificar, porque o 7 é o número primo, e nós encerramos o nosso exercício por aqui. Tá certo, pessoal? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.